Agora vamos para o momento do estudo da Palavra de Deus. Esses dias atrás eu fiz uma pesquisa rápida na internet para saber qual é o tipo de sermão mais difícil de se ouvir. E se é o mais difícil para se ouvir, com certeza é o mais difícil para se pregar também. Sabe o que apareceu? É o tema sobre renúncias. Gostamos de fazer as nossas coisas, não é? Acostumamos, crescemos numa cultura familiar que tem algumas coisas, até certo ponto, boas, algumas permitidas e outras não, de acordo com a palavra de Deus, e nós tendemos a passar a praticar estas coisinhas. E estas coisinhas que nos distanciam de Deus, nos prejudicam na nossa vida espiritual. E deixar essas coisinhas, esses pecadinhos, essas fraquezas pessoais que cada um de nós tem, é realmente uma tarefa muito difícil. Então, esse é um tema muito difícil de ser pregado e de ouvir também. Nós preferimos ouvir sobre história, sobre arqueologia, sobre assuntos variados, menos sobre este, porque mexe com o calcanhar de Aquiles, né? Mexe conosco. Abala a nossa estrutura. Eu pergunto para você, você seria capaz de lutar até a morte por uma causa que defende? Sim ou não? Até morrer mesmo. Você seria? Sabiam que todos os discípulos de Jesus, exceto João, eles sofreram o martírio? Eles morreram martirizados por uma causa que defendiam. Eles eram destemidos, eles estavam tão imbuídos do Espírito Santo, estavam tão decididos em seguir o cristianismo, em seguir Jesus, que para eles a vida não dizia muita coisa. Tiago, por exemplo, morreu através de Por Herodes Agripa, no ano 44, isso está lá em Atos 12, verso 2. É o único discípulo que traz o registro da Bíblia que morreu martirizado. Judas também aparece, mas ele suicidou-se, não é? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, de acordo com a tradição. E quem vai à Basílica de São Pedro, em turismo, entra no piso, sobe as escadarias, entra no piso normal, depois desce no piso principal, depois desce um nível, e lá está o túmulo que supostamente Pedro está sepultado ali, por isso leva o nome de Basílica de São Pedro. E ele, então, diz a tradição, quando estava para ser martirizado, crucificado, ele falou: eu não sou digno de morrer como o meu Senhor morreu, quero ser crucificado de cabeça para baixo. E na Idade Média, muitos mártires morreram também. John Wycliffe, teólogo inglês, ele foi torturado depois de morto porque traduziu a Bíblia, né, para a sua língua. Incrível, não é? João Hus foi queimado, Jerônimo de Praga também, Joana d'Arc também. Mas há outras pessoas que defenderam a causa do mestre da mesma forma e não morreram, como João, né? Diz a tradição, ele foi lançado num caldeirão de azeite fervente e não morreu, depois que ele foi levado para a ilha de Patmos, então. Martinho Lutero também desafiou a igreja da época, colocando os ensinos da salvação pela fé, pela graça em evidência, no entanto, não morreu, não é? E eu pergunto, você seria capaz de lutar até a morte por uma causa que defende? Então, isso está relacionado com renúncias, isso está relacionado com uma vida de fidelidade, ao título que eu coloquei, uma vida de fidelidade a Deus. A Bíblia traz o exemplo de 3 jovens que foram salvos de uma fornalha, de uma forma milagrosa. Ouvimos na história das crianças sobre milagres, né? O milagre da multiplicação dos pães. O maior milagre que acontece, eu repito isto sempre que posso, é a sua conversão, é o seu novo nascimento, é a restauração da sua alma, é você deixar o mundo, o pecado e tudo que nele há e servir a Deus. Este é o maior milagre. E aqui nós vemos um outro milagre também que nós não entendemos, não é? Milagres não se entendem, milagres não se explicam, milagres se aceitam. E nós vemos lá Ananias, Misael e Azarias.
que tiveram os nomes alterados para o conceito babilônico, né, de idolatria, para Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor, vaidoso que era, mandou construir uma estátua enorme, feita de ouro puro. Lá em Daniel 2 menciona a estátua que tinha só a cabeça de ouro. Depois as outras partes da estátua eram com metais inferiores. No entanto, Nabucodonosor, ele falou assim, eu rejeito essa hipótese porque Daniel revelou o sonho, disse que ele ia perder o poder para a Média e Pérsia. Ele falou, eu rejeito essa hipótese, se eu sou a cabeça de ouro, eu continuarei sendo a cabeça de ouro. Ele era arrogante, não é? Eu continuarei sendo a cabeça de ouro sempre, não virá nenhum outro reino depois de mim. Então, para mostrar isso, eu vou construir uma enorme estátua toda de ouro, e ele fez isso. E nós vemos em Daniel capítulo 3, verso 1, esse texto muito bonito, muito interessante. Vamos ler? Daniel capítulo 3, verso 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Interessante, a medida 6, né? 60, depois 6. Interessante que o panteão babilônico tinha 660 divindades, 660 deuses. E quando nós vamos à Bíblia e estudamos a respeito da numerologia bíblica, o número 6 significa abandono da verdade, significa idolatria, significa apostasia, distanciamento de Deus, e Babilônia representava exatamente isso. E é curioso que quando vamos para a profecia de Apocalipse e estudamos sobre a Babilônia atual, nós vemos também essa igreja que representa a Babilônia, praticando idolatria, mudando os mandamentos, colocando o domingo no lugar do sábado, introduzindo a adoração de santos, adoração de imagens, e intercessão de Maria e de santos também. É a ideia, Babilônia, confusão religiosa. Por isso, 60 metros de base, 6 côvados de base, 60 côvados de altura, toda de ouro, diz a Bíblia Sagrada. E traduzindo para metros, quanto é que dá? Mais ou menos 3 metros de base, para sustentar uma estátua de 9 andares, de quase 30 metros de altura, era necessário ter 3 metros de base, toda em ouro. Imagine a riqueza que existia naquele reino, né? Depois de construída a estátua, o que fez o rei? Diz a Bíblia menciona, mandou chamar todos os governantes, reuniu-os diante do ídolo e disse, assim que a banda tocar, todos devem se prostrar e adorar a estátua. Isso está em Daniel 3, de 2 a 5, na sequência da leitura que nós fizemos. E o rei fez a seguinte ameaça, que está no versículo 6. Portanto, Daniel 3, verso 6. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Que sentença, né? Que coisa forte para todos os judeus que lá estavam. Todos os que tinham aprendido ainda na infância que não devemos prostrar-nos diante de imagens, de esculturas, nem adorar. E é interessante que o rei estava lá, o rei de Israel deposto estava lá também. Os outros israelitas estavam lá, muitos jovens estavam lá. Daniel não estava entre o povo, estava numa posição superior. Ele não precisava estar ali, ele não foi convidado para adorar como os outros foram. E eu diria, traduzindo para o nosso pensamento, às vezes alguns judeus que estavam lá pensaram mais ou menos assim, é apenas uma estátua. Eu sei em quem eu creio, eu aprendi que eu adoro apenas o Deus Jeová, Criador dos céus e da terra. Eu não vou ter problema com isso, vou ajoelhar-me aqui, é rapidinho, não vai se passar nada, é apenas para preservar a minha vida e evitar um problema sério aqui. Desobedecer o rei era sinônimo de morte, não é?
Sabe, irmãos e amigos, jovens, nós vivemos num mundo que pode ser comparado à Babilônia. Conforme falamos, Babilônia significa confusão, significa doutrinas falsas, significa convites para o pecado, significa alimentos impuros, significa idolatria declarada, significa muitas coisas, Babilônia. E nós vivemos nesse mundo em que recebemos convites para o pecado. E muitos facilmente cedem, especialmente quando são colocados em xeque em relação ao trabalho. Todos nós precisamos de recursos, todos precisamos nos manter. E aí nós, como adventistas do sétimo dia, esbarramos no mandamento do sábado, por exemplo. Esse é um exemplo, não é? Quantas vezes, cegados pela falta de visão espiritual, podemos também estar cedendo aos alguns aspectos relacionados a isto que Babilônia praticava, né? E eu traduzo aqui de uma forma muito simples para todos nós entendermos. Eu vou beber só um copo de cerveja ou só um copo de vinho para não ser rejeitado por um amigo. Eu quero estar incluído socialmente. E a juventude de hoje, nos dias de hoje, é muito tentada nesse aspecto, nesse pormenor. Esse é apenas um ponto, não é? E é interessante que quando vamos na Bíblia Sagrada e lemos sobre Daniel e esses mesmos jovens, Ananias, Misael e Azarias, quando chegaram no reino de Babilônia, eles pediram uma comida saudável para não comerem do manjar que o rei comia e nem beber do vinho que o rei bebia. E diz a Bíblia que isto foi lhes concedido. E em 10 dias eles provaram-se ser superiores mental e fisicamente em relação aos demais. E muito provavelmente eles, e com certeza eles continuaram dando esse exemplo. A certeza que eram vegetarianos quando chegaram lá, nós não temos, mas que eles continuaram, isso sim, justamente para não estarem contaminados com a alimentação do reino babilônico, né? Como é que tem sido conosco? Nas festas, em casa mesmo, temos sabido diferenciar, separar aquilo que é imundo, entendemos bem Apocalipse 11, ou melhor, Levítico 11, entendemos bem Levíticos 11, ali em relação aos animais imundos, aos peixes imundos, às aves imundas. Temos feito essa diferença? Como é que tem sido conosco? Eu vou apenas olhar esse vídeo de pornografia por curiosidade. Eu vou apenas aprender esse joguinho aqui na consola, ou no videogame, ou no computador, que seja. Eu vou passar apenas um tempo aqui, é a minha hora de distração, é o meu dia de folga, é apenas um momento aqui. Quando vemos, temos pessoas viciadas, com problemas muito sérios, nesse sentido, perdendo emprego, perdendo casamento e perdendo bons amigos por causa do vício do jogo desta forma, não é? Sem contar o próprio assunto da sexualidade pervertida e fora dos padrões de Deus. Eu vou estar com a minha namorada, afinal, pensamos em nos casar mesmo, então não tem problema nenhum. Não é? Hoje o mundo está assim. Eu vou ouvir só essas músicas, eu sei que não vai me afetar. Interessante que esses jovens lá em Babilônia tomaram uma decisão. Eles decidiram e foram abençoados, foram contemplados. Sabem que a música tem um poder tremendo sobre nós, não é? Esse é um assunto que especialistas em músicas poderão analisar num sermão ou num assunto à tarde. E quando a banda começou a tocar o rock babilônico, o ambiente para adoração idolátrica estava preparado, estava criado. Todos caíram de joelhos diante do ídolo reluzente, uma estátua de 3 metros de base por 27 metros, 30 metros de altura, toda em ouro. E a multidão prostrou-se diante do ídolo de ouro. Menos quem? Menos 3, né? Os 3 ficaram em pé, Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego. E é interessante que a oportunidade que os inimigos queriam estava lá. Saíram correndo e avisaram o rei, não é? E foram
deram a notícia ao rei. Daniel 3, 8 a 12, diz assim, eu vou ler esse texto, é muito interessante. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor, ó rei, vive para sempre. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles, de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Pronto, a acusação foi feita. E o rei, então, como é que ele ficou? Feliz? Ficou indignado. Porque quando o rei manda, os súditos têm que obedecer, não é? Mas aquele rei parece que era bonzinho. Tanto é que foi mesmo, porque ele aceitou Deus no final da sua vida, não é? Mas ele deu a segunda oportunidade para aqueles jovens. Versos 14 e 15, diz assim, falou Nabucodonosor e lhes disse, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei, agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta e do pífaro e da cítara, e da harpa, e do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz, porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então, ele deu a segunda oportunidade. É interessante nós pensarmos nisso, né? Deus sempre nos dá a segunda oportunidade. Deus é maravilhoso. As pessoas nem sempre. O rei, por acaso, deu, mas as pessoas nem sempre. Num dado momento, quando perguntaram para Davi se ele queria cair nas mãos de Deus ou nas mãos dos homens, ele falou, caia eu nas mãos do Senhor e não nas mãos dos homens. O ser humano é mauzinho, o ser humano é vingativo, o ser humano não aguenta desaforo, o ser humano prejudica facilmente o outro e muitas das vezes não dá a segunda oportunidade, mas Deus é o Deus da segunda oportunidade. E é importante nós pensarmos nisso, né? Estamos aproveitando as oportunidades que Deus nos dá? Que resposta deram os meninos, os moços? Versos 17 e 18, está aqui. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei, ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Você tem o dom do martírio ou não? Você já pensou nisso? Lembra da minha pergunta inicial? Você estaria disposto para morrer pela causa que você defende? Se você fosse encurralado dessa forma, se estivesse nessa situação que esses moços estavam ali, qual seria a sua resposta? Que tipo de cristianismo nós estamos desenvolvendo hoje? É um cristianismo de fachada, um cristianismo de aparências, ou é um cristianismo de renúncias, de entrega, de estarmos prontos para morrer até se necessário for? Que coisa, né? Parece uma ficção isso aqui, não é? A Bíblia, se você conversar com um ateu, eles vão dizer, isso aqui é historinha que inventaram, o papel aceita tudo e pronto. Mas não é. Aconteceu mesmo. Assim eu acredito, e você também acredita assim, não é? Nós acreditamos dessa forma. E então, sabe que o relacionamento com Deus desenvolve a certeza de Deus em nós. E quando estamos muito bem relacionados com Deus, quando estamos convictos, quando conhecemos esse Deus maravilhoso, estamos a estudar na lição da Escola Sabatina esse trimestre sobre as profecias, não é, que nos apontam para o céu. E quando nós conhecemos o nosso futuro com Deus, o Monte Sião, a Nova Jerusalém, a cidade que Deus está preparando para nós, não importa se vem uma doença, não importa se vem o desemprego ou se vem qualquer que seja o problema, nós seguramos firmemente nas mãos de Deus e a nossa resposta é automática. Ó rei, fica sabendo que nós não vamos adorar a imagem.
O Senhor pode fazer o que quiser conosco. E é importante nós pensarmos também que quando tomamos uma decisão do lado de Deus, Ele vem ao nosso encontro para nos socorrer. Quando alguém passa apurado por uma situação qualquer que seja, que já mencionamos, e procura a Deus com sinceridade de coração, com inteireza, com entrega, com renúncias totais para as coisas desse mundo, Deus pode demorar um pouquinho para responder, depois Ele responde com um bom emprego, com uma melhor saúde, ou o restabelecimento da saúde, ou o restabelecimento de uma amizade, de um relacionamento que queríamos tanto. Deus sempre responde positivamente. E foi o que fez com esses meninos, não é? Qual foi a decisão do rei? No verso 19. Acende a fornalha foi acesa. Lance os meninos na fornalha. Foram lançados. E o que aconteceu? Conhecemos a história, não é? Uma história bonita, uma história interessante. Eles foram libertos por quem? Jesus estava lá. Embora algumas pessoas não concordem que seja Jesus, ali fala que era uma quarta pessoa, um quarto homem, mas nós, adventistas do sétimo dia, temos a bênção de termos a orientação da profetisa Ellen White, que comenta dizendo que era o próprio Jesus que estava lá para libertar os meninos. Eis que estou convosco todos os dias, não é? Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Qual foi a recompensa dos moços? Verso 28, Daniel 3, 28. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo e servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Ele disse: Bendito seja o Deus de Sadraque. Ele passou a adorar ao Senhor também. Foi o primeiro passo para ele converter-se depois, né? Que história maravilhosa. E aqui nós podemos depois pensar na nossa história, né? Cada um tem uma história para contar, não é verdade? De fidelidade a Deus em situações difíceis, quando vai pedir um emprego, e tem sempre a questão do sábado, né? Para o adventista do sétimo dia. E depois o patrão não dá e fica sem trabalhar 3 meses, 6 meses. O diabo tenta, Deus prova. E se a pessoa mantém-se firme, depois Deus abre uma porta maravilhosa e a pessoa é feliz no trabalho. Se a pessoa cede, depois embola a vida toda com problemas, com dificuldades, cai em apostasia, depois tem que pedir o rebatismo e a pessoa fica envergonhada. Não é? Não é isso? Estou a falar aqui num português brasileiro, bastante claro para todos nós entendermos, né? Não é isso mesmo? E depois em outros pontos, outros aspectos também, na parte relacional, na parte de saúde. Às vezes nós desregulamos muito e na nossa parte de saúde, não cuidamos da saúde, acumulamos doenças, depois temos que passar por uma cirurgia. Tudo é consequência do pecado, é claro, e também das nossas escolhas. Mas nós não podemos nos culpar. Quando vem um problema, precisamos aprender com o problema. E não debandar, não fugir, não é? E nem abandonar o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Me lembro de uma jovem que fez direito, e ela teve um problema do sábado. Ela quis fazer o exame para ingressar-se na OAP, Ordem dos Advogados Portugueses, e a prova sempre caía no sábado, e já estava tentando a prova há vários anos. Isso foi lá do lado da Guarda, do Fundão, para aqueles lados. Isso já há alguns anos atrás. E a pessoa orava e a coisa não acontecia, né? Não caía no outro dia. E ela não queria desonrar a Deus no dia de sábado. E alguns podiam pensar, é apenas uma prova no dia de sábado. É apenas um teste. E depois, quando eu entrar, for aprovado, eu vou ser fiel nos dízimos, nas ofertas e tal. Mas essa jovem mostrou algo muito semelhante com o que esses jovens mostraram lá em Babilônia. E ela pediu orientação a Deus, pediu orientação às pessoas,
dos pastores da época, ela foi orientada para solicitar, entrar com recurso para solicitar, para fazer a prova depois do pôr do sol. E depois de um tempo foi concedido, e ela então trabalhou um tempo e hoje é juíza, e é uma juíza que serve a Deus de uma forma maravilhosa. No futuro, talvez num futuro bem próximo, outros reis procurarão forçar a consciência dos servos de Deus, hoje. Nós que lemos, nós que entendemos profecias, nós que gostamos de entender um pouquinho dos eventos finais, nós sabemos que estamos indo à contramão da maioria das confissões religiosas, não é? Eles guardam domingo, nós estamos na igreja no sábado. Eles podem comer de tudo, beber de tudo, nós cuidamos com isso. Pode fazer isso, é permitido isso e aquilo, nós temos sempre um travão, que é o próprio Jesus para o nosso bem, né? Travão que a Bíblia dá para a nossa felicidade, para não sofrermos as consequências depois. E nós seremos o povo visado, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego foram visados lá por não curvarem-se perante a grande estátua, nós somos o povo, não é? Um falso sistema de crença será imposto no mundo. Um decreto será colocado no mundo, não é? Decreto dominical. Nós conhecemos a história. Tivemos uma semana maravilhosa aqui com o teólogo, o professor, o doutor Rubem Fernandes, que está nas gravações da igreja. Quem não pôde ver, poderá buscar e se informar totalmente do que foi feito aqui, não é? E ele explicou muito bem sobre isso. E eu pergunto para nós aqui, Bizar, Paula, Luiz, Igreja de Aveiro, que bases nós estamos lançando hoje para quando este sistema for implantado e você for a pessoa visada, você for solicitado para não curvar-se? Que base estamos lançando hoje? No livro Testemunhos Seletos, volume 1, página 26, diz assim: ou somos cristãos decididos de todo o coração, ou nada somos. E uma das coisas mais difíceis para o crente é renunciar. Talvez seja mais difícil. Não ter duas faces, não ser um cristão híbrido, não ser um cristão hipócrita, mas ser sim um cristão que leve uma vida de fidelidade a Deus. Como é que você considera a sua fidelidade a Deus em relação ao conflito final? Você se considera preparado já ou ainda não? Se já se considera assim, já é muito bom. Se ainda não, então temos um percurso a seguir, a fazer, não é? Temos um caminho a fazer, que é fazer o ano bíblico, estudar a lição direitinho, estar cada sábado na igreja, quando pudermos participarmos também das reuniões de oração, se não pudermos estar na igreja, que no nosso caso aqui são as terças-feiras, às 20h30, também no mesmo momento onde estivermos, os meus irmãos estão reunidos lá no Salão dos Jovens, nesta hora, vou também fazer um culto aqui em casa, vou clamar a Deus, pedir a bênção pelos filhos, pela igreja, pela missão, para o meu preparo para o céu. Como é que tem sido o nosso preparo? Que Deus possa nos abençoar, não é? Eu queria terminar então lendo aquilo que Jesus falou, que está em Mateus capítulo 16. Eu vou ler aqui alguns versículos. Vou ler 4 versículos para meditarmos um pouquinho e já concluirmos. Mateus 16, versos 24 a 27. Leio assim: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, negue-se a si mesmo. Né? É curioso, prezados irmãos, amigos, jovens,
muitas religiões e filosofias religiosas têm desenvolvido penitências onde os seus corpos são levados ao extremo em tom de sacrifícios, com sangramentos, com coisas nesse sentido, com sacrifício físico, tentando dessa forma renunciar o pecado. Não é essa maneira, né? Jesus já se sacrificou por nós. Jesus já morreu por nós. Seu sangue na cruz é suficiente para cada um de nós. E hoje o nosso sumo sacerdote está no céu, está no santuário celestial, Jesus. E diz nos Hebreus que quando nós oramos a Deus, nós temos acesso direto ao trono de Deus. E o sumo sacerdote intercede por nós junto ao Pai, e somos perdoados, somos restaurados, somos abençoados. Em Lucas 10, 18, Jesus falou: eu vi Satanás como raio cair do céu. Ele foi lançado do céu à terra por causa do orgulho. Eu vi a Satanás como raio cair do céu. É o orgulho que tirou ele do céu. E nós conhecemos a história. E sabe que quando nós não nos relacionamos com Deus, quando não paramos cada dia para ler uma parte da Bíblia, para fazermos as nossas orações, para termos a nossa devoção pessoal, nossos momentos de comunhão, nós estamos passando uma mensagem para Deus. Deus, não preciso de Ti. Não preciso de orar, não preciso de ler a Tua palavra. Eu sou autossuficiente. Eu vou sair para o trabalho, para as atividades, vou voltar para casa tal qual fui, decidido a não pecar, a não me desviar, mas quando percebemos, já nos distanciamos de Deus. Jesus renunciou, no primeiro momento, o céu, não é? Ele veio para a terra, viveu como homem e morreu como homem e morreu como Deus, para nos salvar. Lá no Getsêmani, em Mateus 26, 42, ele disse: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E ele morreu. E graças à sua morte, hoje temos a garantia da salvação. Estaremos salvos quando Jesus voltar. Estamos salvos hoje. Já vivemos o reino da graça. Estaremos salvos quando Jesus voltar. Viveremos o reino da glória. E eu tenho aqui apenas 3 textos do Espírito de Profecia que eu queria passar para vocês antes de cantarmos o último hino. O primeiro está em Desejar de Todas as Nações, 502. Diz assim: não podemos usar o Espírito Santo, ele é que deve servir-se de nós. Muitos querem dirigir-se a si mesmos, é por isso que não recebem o celeste dom. Seria muito bom se os filhos de Deus, antes de começarem a namorar, por exemplo, consultassem Deus para saber o perfil do namorado, da namorada, do futuro cônjuge, não é? O que tem acontecido hoje é que as pessoas começam e, às vezes, quando não se dá bem, aí vem pedir oração, vem pedir socorro, porque a vida social, a vida física até, psicológica, está desmoronando por causa de uma má escolha. Assim, com outros assuntos também podemos mencionar. Obreiros Evangélicos 287 diz assim: quando uma pessoa está inteiramente vazia do próprio eu, o vazio é preenchido com a convicção do Espírito Santo. E o último texto, Desejar de Todas as Nações, 522, diz: não há limite à utilidade de uma pessoa que, pondo de parte o próprio eu, oferece margem à operação do Espírito Santo no seu coração e vive uma vida de inteira consagração a Deus. Por que Sadraque, Mesaque e Abednego tomaram aquela atitude e foram libertados? Tiveram um final feliz, não é? Nem sempre os filhos de Deus têm um final feliz, mas nesse caso sim. Quando Jesus voltar, todos nós teremos uma vida eterna de felicidade. Teremos o começo de uma vida eterna e essa vida não terá fim. Aqui, alguns finais são infelizes, mas quando Jesus voltar, não haverá infelicidade. Seremos felizes para sempre. Não é? Todo ser humano adora algo ou alguém. Se nós não adoramos Deus, vamos escolher pessoas ou coisas para adorarmos. E esse é um ponto muito importante.
O que estamos fazendo com a nossa liberdade hoje? Estamos aproveitando a liberdade religiosa que temos? Hoje podemos nos reunir aos sábados, no sábado à tarde, no meio da semana, podemos falar com as pessoas, falar de Jesus, mas haverá um tempo que haverá um decreto, semelhança desses meninos, que teremos que pregar em situações difíceis, não é? Como está a sua vida de oração? Como está a sua devoção com Deus? Como está o nosso relacionamento com Ele? Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós e que esses exemplos, especialmente o de Jesus, não é? Que renunciou tudo para morrer por nós, também desses meninos lá em Babilônia, possam nos inspirar, possam nos ajudar a pensarmos melhor a cada dia, a cada hora na nossa vida e no serviço que temos que fazer, pois temos também uma missão, pregar e avisar as pessoas que Jesus vai voltar. Que Deus nos abençoe. Amém.